vocês estão? Eu desejo que todos estejam muito bem. Pessoal, se você está chegando aqui agora, se você ainda não me conhece, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Bruna Souza e nesse vídeo de hoje, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância do sono, sobre o sono. Vou trazer aqui algumas informações a respeito do porquê que nós dormimos, qual a arquitetura do sono, ou seja, o que acontece durante o sono e o tempo ideal de sono. Eu achei esse tema aqui muito interessante para trazer no canal devido à sua importância, gente. Essa questão do sono é uma questão de saúde pública, né? Não sei se vocês sabem, mas é importantíssimo o sono de qualidade para que todos nós continue desempenhando as suas atividades de uma maneira mais produtiva aí, tá? Então, eu vou falar para vocês aqui qual a importância do sono, o que acontece durante o sono. Bom, vocês sabiam, gente, aqui de antemão, que o sono é um processo ativo. Muita coisa acontece quando nós dormimos. E é uma coisa assim tão interessante de saber, né? Porque pra mim você tava lá dormindo, de boca aberta ali, não tá nada acontecendo, né? Você só tá descansando. Mas não, muita coisa acontece quando nós dormimos. E aqui, depois que eu comecei a estudar essa parte aqui, né? Da neurociências relacionada a sono, depois eu comecei a estudar e eu vi a importância do sono de qualidade. Eu lembrei de uma frase que eu falava muito antigamente, né? Aquela frase, trabalhem enquanto eles dormem, né? Aquela coisa toda. Eu falei assim, gente, que idiotice, porque se eu soubesse que o sono era tão importante assim, eu não teria acabado com a minha saúde mental e emocional, como eu acabei lá atrás, porque eu não respeitava isso, né? Eu achava que você tinha que produzir, estudar, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles não sei o que lá, e a gente paga um preço por isso. Eu vou falar para vocês aqui um pouquinho depois, o preço que nós pagamos quando nós não respeitamos a necessidade do sono. Então, nesse sentido, o sono, como acontece muita coisa durante o sono ele não é opcional, tá? Vocês sabem, inclusive, gente, que uma pessoa que ela é privada de sono, existem estudos mostrando isso, que uma pessoa quando ela é privada de sono, ela tem muito mais chances de morrer? Tem muito mais chances de morrer. Morrer de quê, Bruna? De qualquer coisa. Essa pessoa ela pode morrer por um ataque fulminante, por exemplo. Essa pessoa ela pode morrer por um acidente de trabalho, porque o foco e a atenção dela estará inadequado. Então, ela pode ter um acidente de trabalho e morrer. Essa pessoa pode ter um acidente de trânsito e morrer. Ela pode dirigir, ela pode dormir no volante, cochilar no volante. Essa pessoa ela pode ter um acidente de trânsito no sentido de ser atropelada. Ela está ali distraída, sonolenta, ela atravessa a rua, não olha, é atropelada. Então, o sono, a falta de sono é uma das raízes, né? Pode-se dizer assim, essa pessoa que ela é privada de sono, ela tem muito mais chances de morrer em relação a outras pessoas que dormem bem, dormem com qualidade e tempo adequado, tá? Morrer de qualquer forma, tá? De qualquer natureza, seja uma doença crônica, de repente, né? Então, isso aí é um dado, inclusive, alarmante. Agora, você veja bem, vamos fazer aqui um raciocínio. Você imagina que, se a gente for considerar ali também o tempo médio de sono diário que uma pessoa adulta tem que ter, vamos pensar em 8 horas. O dia tem 24 horas, né? Então, 8 horas é 1/3 desse dia. Agora, você imagina uma pessoa que, por exemplo, tem 75 anos. Pensa bem. Uma pessoa que tem 75 anos, ela dormiu no mínimo 25 anos da vida dela, ela passou dormindo. 25 anos da vida dessa pessoa, ela passou dormindo. Agora, se a gente for considerar a nossa evolução dos milhares e milhares de anos, vocês acham que o sono seria algo irrelevante se ele existisse ele existindo até hoje? Ou seja, durante todos esses milhares e milhares de anos de evolução, onde somente os seres, os comportamentos mais adaptativos que foram selecionados
nesse processo evolutivo. Somente aqueles comportamentos mais adaptativos foram selecionados durante o processo evolutivo. E o sono, ele existe até hoje e é 1/3 do nosso dia. Então, isso significa que se o sono é um comportamento que foi selecionado, significa que ele é um comportamento adaptativo, significa que ele é um comportamento importante e relevante para a preservação da nossa espécie, né? Porque você imagina lá, um homem das cavernas ele dormindo, né? Ficar dormindo lá 8 horas. Um animal vai lá, chega lá e come ele. Não seria adaptativo, então teria que ter sido excluído aí no processo evolutivo. E não foi. O sono existe até hoje. Isso significa que ele é importante. Ele é importante para a nossa manutenção da nossa vida, da nossa saúde e da nossa perpetuação da nossa espécie. Então, ele é importante, a gente já parte desse pressuposto. Pois bem, e aqui uma coisa interessante também, gente, que o sono, ele pode afetar toda a sua vida. Vocês sabiam que não existe nenhum aspecto da sua vida que não possa ser prejudicado pela falta de sono. Por quê? Porque se você não dorme bem, em termos de tempo e qualidade, as suas relações interpessoais todas ficam prejudicadas. Porque quando nós não dormimos adequadamente, os circuitos neurais relacionados com o autocontrole, eles são prejudicados. Então, você pode ficar, né, mais impulsivo, mais irritado, então mais impaciente, né? Então todas as suas relações interpessoais serão prejudicadas, familiares, chefe, filho, mãe, amigos, todas serão prejudicadas. Se você não dorme bem, você não vai conseguir focar no seu trabalho, nos seus estudos, porque você não vai ter ali os circuitos neurais relacionados a foco e atenção equilibrados, né, operando de forma aí, eficiente, você não vai ter isso. Então, todas as áreas, o seu metabolismo vai estar todo desestruturado e desequilibrado, desajustado. Então, o seu metabolismo não vai ser mais o mesmo, a sua saúde vai ser prejudicada, né? As suas relações interpessoais serão prejudicadas, o seu trabalho será prejudicado, os seus estudos serão prejudicados. Ou seja, todas as áreas da sua vida podem ser prejudicadas com a falta de sono, tá? Em termos de tempo e qualidade. Bom, agora uma coisa aqui também, gente, eu coloquei aqui, eu tô olhando pra cá que eu tô olhando pro meu computador, tá, gente? Pra eu não perder nenhum tópico. Bom, sem sono adequado, a pessoa paga um preço em todos os aspectos da vida, né, gente? É como eu disse aqui. Então, sem um sono adequado, nós tendemos a pagar um preço em todas as áreas da nossa vida. Sobretudo também no aspecto mental e emocional, né? Inclusive, quase todos os quadros psiquiátricos, eu não sei dizer todos, mas grande parte dos quadros psiquiátricos, eles têm uma causa que o precedeu, que é o sono inadequado, porque o sono, ele trabalha em toda a maquinaria cerebral. Quando nós dormimos, muita coisa cerebral acontece uma lavagem no nosso cérebro. Depois, mais para frente, eu vou falar o que acontece em termos da arquitetura do sono. Eu vou falar um pouco sobre isso. Então, quando nós não dormimos de forma adequada, os circuitos não são restituídos, né, restaurados. Não acontece essa lavagem no nosso cérebro. Então, substâncias, né, toxinas que não deveriam estar ali, permanecem ali. E isso, conforme o tempo vai passando, cria um desajuste ali nessa maquinaria, que vai acontecer, que vai desenvolver ali vários quadros psiquiátricos. Então, o sono, ele pode ser a base para muitos distúrbios ali depois psiquiátricos, tá? Então, para vocês verem a importância aí de respeitar o sono, tá? Esse comportamento, esse comportamento do sono. Bom, então, aqui eu vou falar para vocês, gente, sobre a importância do sono. Então, o sono, ele tem várias funções. Aqui eu vou falar para vocês algumas funções que, obviamente, vão ser, você vai conseguir perceber melhor no seu dia. Bom, o sono, ele é muito importante para o processo de formação de memória.
Vocês sabiam disso? Que é durante o sono que nós conseguimos, que o cérebro ele consegue guardar tudo que você estudou durante o dia. Então, durante o dia, nós temos muitos afazeres, nós fazemos muitas coisas, né? Nós estudamos, nós trabalhamos, nós nos desenvolvemos ali na nossa vida de rotina, a vida prática. Então, durante o dia, você está aprendendo muitas coisas novas. Você saiu do trabalho, você andou por um novo caminho, você aprendeu aquele caminho. Então, tem muitas informações entrando ali no seu cérebro. E essas informações, de imediato, essas memórias de curto prazo, elas ficam numa região do seu cérebro chamada hipocampo. Fica nessa região do seu cérebro. E durante o sono, essas informações armazenadas no hipocampo, elas são levadas para as outras regiões do cérebro, para o córtex, onde ela vai ficar ali como uma memória de longo prazo. Você vai lembrar daquilo, daqui a 10 anos você vai lembrar disso. Daqui a 20 anos você vai lembrar daquilo. Por quê? Porque houve uma transferência da informação que estava em uma parte do seu cérebro e vai para uma outra parte do seu cérebro, onde ela é armazenada por longos períodos. E este processo de tira uma mensagem daqui, um conhecimento, uma informação daqui e leva para uma outra região do cérebro, este processo acontece durante o sono. Então, se você não dorme adequadamente, você não consegue restabelecer uma memória a longo prazo. Então, se você é um estudante, por exemplo, de concurso, você está estudando a matéria, você está estudando, ela está aqui na sua memória de curto prazo. Se o seu concurso é daqui a 1 ano, por exemplo, você vai esquecer. Você vai esquecer, porque ela não se consolidou numa memória de longo prazo, não teve esse trabalho de transferência, né? Pensa no hipocampo aí como um pendrive. Você depois, né? Durante o dia você está armazenando informação nesse pendrive. Durante a noite você coloca o pendrive no computador para passar a transferência daqueles arquivos, né? Isso também não é em uma noite, né? É um processo. É um processo de noites e noites e noites para passar todos esses arquivos, todas essas informações para outras regiões do seu cérebro que darão conta de armazenar aquela informação por longos períodos, né? Que fazer aí reestruturar as memórias de longo prazo. Então, o sono é importantíssimo na consolidação e formação de memória. Se você não dorme, você tem uma capacidade de guardar informações muitíssimo prejudicada, tá? Principalmente informações de longo prazo, né? Bom, no sono também acontece a restauração dos circuitos de foco e atenção. Isso significa que os circuitos cerebrais relacionados a foco, atenção, né, o lado cognitivo, eles são totalmente restaurados durante o sono. Se você não dorme, esses circuitos, eles vão operar no dia seguinte de uma maneira ineficiente. Então, você vai ter dificuldade com foco, você vai ter dificuldade com atenção, você vai ter dificuldades cognitivas. Então, se o seu trabalho exige foco, atenção, exige raciocínio lógico, exige uma mente mais ativa, racional, você vai ter muita dificuldade em desempenhar esse trabalho, tá? Uma outra questão aqui também, e nesse sentido aqui, né, tendo esses circuitos aí alterados, caso a pessoa não durma adequadamente, ela pode ter aqui um acidente de trabalho, que ela vai estar desatenta no trabalho dela. Imagina se é uma pessoa que trabalha com uma coisa muito perigosa, né? Trabalha, sei lá, numa plataforma, sei lá, trabalha em coisas ali que requerem muita atenção, porque senão qualquer falta de atenção pode dar um acidente de trabalho. Essa pessoa está prejudicada, está prejudicando, ela está colocando em risco a vida dela. Ela vai estar desatenta, ela pode cochilar ali em cima de uma máquina ali perigosa. Por isso que pessoas que não dormem direito podem morrer, tem mais chances de morrer de quaisquer formas, porque o foco e a atenção dela estarão plenamente prejudicados, tá? Bom, se você é um estudante aqui, então nem precisa dizer nada, né? Você não vai conseguir estudar. Você não vai conseguir estudar ali. E se conseguir estudar, você não vai conseguir memorizar aquela informação a longo prazo. Então, gente, estudantes, durmam. Durmam, gente, por favor. Bom, e agora, uma outra questão aqui também, que se você não dorme durante o sono,
acontece também a restauração dos circuitos relacionados ao controle emocional. Isso significa que a nossa capacidade de autocontrole emocional, ela é reajustada, ela é restaurada durante o sono. Isso significa que se eu não durmo, a minha capacidade de autocontrole, né, de me controlar perante as situações, os desafios que me acontecem durante o dia, é menor. Isso significa que eu vou estar mais impulsivo, eu vou estar mais irritado, eu vou tender a brigar mais. Então, se o meu chefe me chamou a atenção por algum motivo, eu não vou ter paciência, eu vou chutar o balde, eu vou sair daquele emprego, eu vou brigar com o chefe, vou brigar com um colega de trabalho, eu vou, às vezes, uma coisinha que acontece no trânsito ali, aconteceu um negocinho de nada ali no trânsito, eu não dormi direito, eu não durmo muito bem, então eu não tenho muito a capacidade desse autocontrole, de respirar e racionalizar sobre tal situação. Então, às vezes, uma coisinha assim que acontece no trânsito, pronto, virou uma coisa enorme, virou um problemão. Isso pode gerar ali, obviamente, muitos problemas ali, né, gente? Muita gente morre em incidente de trânsito por briga de trânsito. Então, se eu não tenho uma capacidade de ressignificação sobre alguma coisa que me acontece, as coisas que me acontecem, eu vou estar mais impulsivo, então eu vou brigar mais, então eu vou tender a colocar mais a minha vida em risco em diversas situações, porque eu simplesmente não tenho a capacidade de me controlar as minhas emoções. Eu vou estar mais explosivo com as pessoas e com as situações que me acontecem. Uma coisinha que era assim, pronto, virou uma bomba atômica. Tá? Então, por isso que é muito importante também, o sono é importante para restaurar plenamente esses circuitos aí, tá bom? Agora, vamos falar aqui sobre o tempo de duração de sono, né, gente? Bom, nós estamos falando de tempo médio, tá? Mas, de maneira geral, uma pessoa na fase adulta, o tempo necessário para que todos os circuitos cerebrais sejam restaurados, né? A pessoa consiga aí, ter a qualidade aí da sua vida, o tempo médio é de 7 a 9 horas em média, considerando aí um indivíduo adulto. Em média ali, mais exato, umas 8 horas, tá? E para o adolescente geralmente o cérebro ainda não está 100% formado, então muitas coisas ainda estão acontecendo na circuitaria cerebral de um adolescente. Então, um adolescente, tecnicamente falando, ele precisa de um tempo maior de sono, tanto de tempo, né, e respeitando ali, obviamente, todos os ciclos, etc. Mas o tempo do adolescente, ele é um pouco maior do que o tempo de um adulto. Geralmente, o adolescente aqui, de 9 às 10 horas, para que ele consiga ali, ter ali todos os circuitos cerebrais, novos caminhos estão sendo formados também, né, no adolescente. Então, a maquinaria ainda não está plenamente formada, né? E a criança e bebês, obviamente, dormem mais, né? O cérebro está se formando ainda, os caminhos, os circuitos neurais ainda estão sendo criados. Então, o bebê, nossa, ele só mama, né? E dorme. Porque o cérebro ainda está sendo totalmente formado, é muita informação. Imagina, o bebê acorda, abre o olho, é muita informação, é formação de tato, de olfato, né, paladar, de visão. Então, é muita coisa para acontecer, é muita consolidação de memória que tem que acontecer na criança. Então, a criança, tecnicamente, ela tem que dormir mais mesmo, né? E conforme vai passando o tempo, a necessidade do tempo de sono, o tempo, né, ele é reduzido, tá? Bom, e é interessante aqui também falar, gente, que a falta de sono é cumulativo, tá? A falta de sono é cumulativo. Então, o seu corpo, em algum momento, ele vai te cobrar a falta. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que você dorme... Por exemplo, vamos pensar aqui num tempo ideal que seria 8 horas, um tempo médio aí numa fase adulta, 8 horas. Mas, de repente, você não consegue dormir 8 horas por dia, você dorme 6, por exemplo. Você dorme 6 horas por dia, então você ficou em déficit de 2 horas. Então, imagina que você trabalha de segunda a sexta. Então, você ficou em déficit de 2 horas na segunda, mais 2 na terça, mais 2 na quarta, 2 na quinta, 2 na sexta. Pronto, você chegou ao final de semana com um déficit de 10 horas de sono. Você não vai conseguir repor essas 10 horas de sono no final de semana. Você pode repor, talvez, ali 1, 2 horas, talvez.
né? Então, significa que você vai estar sempre em déficit. Isso significa que o seu cérebro, ele pode não estar operando em 100% da sua eficiência, como ele poderia estar caso você estivesse com as horas de sono aí quitadas, vamos dizer assim, né? Então, o seu corpo, de alguma maneira, ele vai te cobrar esse excesso, esse déficit, tá? Então, o seu corpo, a sua saúde, de maneira geral, ela vai pagar um preço por essa falta de ajuste, por essa falta de restauração de todos esses circuitos neurais. Porque você veja bem, se os meus circuitos neurais, o cérebro manda em tudo, se os meus circuitos neurais, eles não estão 100% restaurados, isso significa que o meu cérebro, ele vai estar, sabe uma máquina quando ela está desconectada de várias funções, fica uma coisa um pouco bagunçada? Então, o seu cérebro vai ficar um pouco bagunçado. Então, isso pode bagunçar o quê? Toda uma carga metabólica, fisiológica, você não vai estar 100%, o seu cérebro não vai estar 100% na sua operância, na sua eficiência. Então, uma hora você vai sentir isso aí, né? Na sua qualidade mental, na sua qualidade emocional, na sua qualidade física, de saúde física, né? Por quê? Porque está em déficit. O cérebro, ele não está 100% ajustado. Bom, então, interessante aqui também, gente, a gente falar aqui também que a nossa capacidade de ver se nós dormimos bem, ela é subjetiva, vocês sabiam disso? Pois é, a nossa capacidade de ver, de saber se nós estamos bem depois de uma noite de sono, ela é subjetiva. Tem um experimento que foi feito com grupos de pessoas, onde um grupo de pessoas dormiu as horas adequadas de sono, cerca de 8 horas, de 8 a 9 horas de sono, e um outro grupo de pessoas também que dormiram cerca de 6 a 7 horas, dormiram menos, né? E foi perguntado para essas pessoas como que elas estavam se sentindo, né? A sensação. Qual é a sensação subjetiva que você tem? E as pessoas que dormiram menos, cerca de 6 horas, de 6 a 7, falaram que estavam se sentindo ótimos, plenamente ali, com todas as suas habilidades, né? Estavam se sentindo ótimas, não teve problema algum, conseguiu descansar. Só que, quando foram aplicar testes cognitivos nessas pessoas, em comparação com o grupo que dormiu o tempo adequado, essas pessoas que dormiram menos teve um déficit cognitivo. Isso significa que a nossa capacidade de ver se nós dormimos bem é subjetiva, não corresponde à realidade dos seus circuitos neurais, não corresponde à realidade. Você pode ter uma sensação que dormiu 6 horas, dormiu 5 horas, e está maravilhoso, mas se for aplicado um teste cognitivo, certamente vai apresentar ali um déficit. Você poderia estar melhor caso tenha dormido o tempo adequado, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante também aqui a gente analisar, né? Ou seja, se você dorme bem, a sua capacidade de operar no seu 100%, ela é atendida, né? Agora, se você não dorme adequadamente, você fica ineficiente, o seu cérebro, ele fica ineficiente em termos dos circuitos aí cerebrais, tá? Bom, aqui, gente, eu vou falar para vocês aqui agora, eu vou mudar a tela, onde eu vou colocar para vocês um vídeo onde eu mostro para vocês o que acontece na arquitetura cerebral, para vocês verem aí os estágios do sono. Nós temos ali o estágio N1, N2, N3, o sono REM, que acontece aí os sonhos. Eu vou trocar de tela aqui agora para mostrar para vocês como que acontece essa arquitetura, né? O que acontece durante o sono. Vou mostrar para vocês agora. Oi, pessoal, então vamos lá? Gente, eu coloquei aqui na tela para vocês uma imagem do livro Princípios de Neurociências, da 6ª edição. Eu coloquei essa imagem porque ela é bem didática, então facilita aqui o aprendizado. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui com este vídeo? Essa imagem é bem didática, então vai facilitar para nós aqui. Então, veja bem, no eixo horizontal dessa figura, nós temos aqui o tempo em horas, considerando o tempo ideal de sono de um indivíduo adulto, um tempo médio de sono aí para um indivíduo adulto. Então, nós temos aqui 8 horas e tem na fase aqui no eixo vertical
as fases desse sono, os estágios que esse sono percorre. Então, nós temos aqui o estágio de vigília, que representa quando nós estamos acordados. A vigília representa quando nós estamos despertos, acordados. Tem a fase REM, que representa a fase onde nós sonhamos, e tem a fase N1, N2, N3, sendo que de N1 a N3 representa o sono mais profundo, ou seja, o sono ficando cada vez mais profundo. E cada uma dessas fases são importantes, porque cada uma delas o cérebro irá reajustar algum circuito, reajustar uma área cerebral lá específica, tá? Aqui, nessa outra imagem, nós temos os componentes da polissonografia. Então, nós temos aqui os movimentos oculares, que representam os movimentos dos olhos quando nós estamos dormindo. O que acontece com o movimento dos olhos quando nós estamos dormindo? Nós temos aqui a atividade cerebral, ou seja, o que acontece em termos de atividade cerebral, frequência, quando nós estamos dormindo, e a atividade da fibra muscular, tá? Então, tudo isso é medido com uma polissonografia aqui. Então, veja bem, quando nós estamos acordados, que é o tempo de vigília, veja como estão os espectros em termos de movimentos oculares, em termos da atividade cerebral e em termos da fibra muscular, ou seja, muito intenso. Quando nós estamos dispersos, nós estamos ali em movimento, né? Então, a atividade da fibra muscular, ela está plenamente intensa ali. Isso quando nós estamos acordados. Agora, veja os estágios do sono. Nós temos aqui a fase N1, que é quando nós começamos a dormir. Estamos começando a adentrar no momento de mais sonolência, tá? Mas nós podemos acordar facilmente no estágio N1, por quê? Porque veja a atividade cerebral da vigília, que é quando nós estamos acordados, e agora veja a atividade cerebral da fase N1, que é quando nós estamos começando a dormir, um sono mais leve. Perceba que a atividade cerebral, ela é muito semelhante. Isso significa que é mais fácil de acordarmos quando nós estamos nessa fase N1, que é o sono leve. Então, qualquer barulho, uma porta abriu, um cachorro latiu, qualquer barulho pode nos despertar neste momento, porque a nossa atividade cerebral, ela está muito semelhante à atividade cerebral de quando nós estamos acordados, tá? Então, essa é a fase de sono leve. Veja que a atividade da fibra muscular, ela diminui de intensidade. Então, nós começamos a ficar mais relaxados. Nós sentimos o nosso corpo cada vez mais relaxado nessa fase N1. Quando nós vamos aqui para a fase N2, veja como está agora ficando cada vez mais diferente a atividade cerebral. Significa que muita coisa está acontecendo nessa fase N2. Significa que os circuitos estão sendo restaurados, existe muita atividade cerebral na fase N2. Veja como a atividade cerebral, ela é totalmente diferente da fase N1 e da fase de vigília, quando nós estamos acordados. Então, significa que o cérebro, ele está trabalhando, existe muita coisa acontecendo lá dentro, em termos de reajuste, reestruturação, reajustes, né, de circuitos, etc. Como vocês viram lá anteriormente que eu falei, né? Então, nessa fase N2, nós estamos começando a adentrar num sono mais intenso. Então, na fase N2, fica um pouco mais difícil de nós acordarmos por qualquer barulho. Por quê? Porque a nossa atividade cerebral, ela já está bem diferente da atividade cerebral do momento de vigília. E agora você perceba a atividade da fibra muscular, como diminuiu de intensidade em relação à fase N1, ou seja, nós estamos ali bem relaxados, mais relaxados do que na fase N2. Então, nós já começamos a adentrar para uma direção de um sono cada vez mais profundo e relaxado. Agora, na fase N3, que é de fato a fase do sono profundo, perceba como a atividade cerebral é totalmente diferente da atividade cerebral do momento de vigília. Significa que é muito difícil você acordar uma pessoa no estágio N3, porque a atividade cerebral dela é totalmente diferente comparado com o momento que ela está acordada, tá?
Nessa fase N3, é uma fase importantíssima para o cérebro, para lavar o cérebro. Então, veja que existe muita coisa acontecendo. Olha a atividade do cérebro no estágio N3, que é a fase do sono profundo. É a fase onde nosso cérebro, literalmente, ele é lavado. Aumenta o fluxo sanguíneo no nosso cérebro, onde, a partir dessa lavagem, né, desse fluxo sanguíneo aumentado, vai tirar ali do cérebro todas as substâncias, toxinas, adenosina, né? Vamos considerar ali a molécula lixo, adenosina. Então, todas essas substâncias ali, partículas, são lavadas mesmo, são retiradas do nosso cérebro por esse processo aí de aumento de fluxo sanguíneo, tá? Então, existe muita atividade durante esse processo da N3. E a fase N3, sendo o sono profundo, é o sono mais restaurador que existe, porque veja como o cérebro está trabalhando para reajustar todos os circuitos. É muito trabalho, então o cérebro ele está ajustando tudo, colocando a casa em ordem, fazendo a faxina, tirando todas as toxinas, modelando ali, trabalhando na consolidação das memórias, reconstituindo todos os sistemas, enfim. Então o cérebro tem muita atividade durante esse período. Então é justamente essa fase que é a fase de sono mais restaurador. Quando você dorme e acorda cansado, significa que o seu cérebro não passou por essa fase, não houve a limpeza adequada, não houve a restauração dos circuitos de forma adequada. Essa fase ela é importantíssima. Agora veja a atividade da fibra muscular da fase N3 como quase que é imperceptível. O corpo ele está totalmente relaxado. Então, essa fase N3 nós podemos considerar aí como a fase mais profunda do sono, onde dificilmente uma pessoa é despertada durante essa fase, porque o estágio cerebral dela, né, a atividade cerebral é muito diferente da forma como ela está acordada. Então, tem muita coisa acontecendo. Veja como o cérebro está trabalhando. Então, por essa imagem, nós podemos confirmar que o sono ele não é passivo, ele é totalmente ativo. Nós podemos pensar aí que quando nós estamos dormindo, nada está acontecendo, muito pelo contrário, muita coisa está acontecendo, tá? Veja como é importante. E agora nós temos a fase de sono REM, que é a fase onde acontecem os sonhos, tá? As ciências ainda não se sabe, né, com certeza qual é o propósito dos sonhos. Existem muitas discussões, né? Jung fala uma coisa, etc. Então, cada estudioso, ele fala ali, ele traz uma proposta do por que nós sonhamos até hoje, né? Então, se o cérebro ele traz esses sonhos até hoje, existe um motivo, mas isso é um tema ainda muito debatido nas ciências, né? Nas linhas de pesquisa de maneira geral. E agora uma coisa interessante aqui, veja que na fase de sono REM, olha o movimento dos olhos. Nós movimentamos muito os olhos nessa fase de sono REM. A atividade cerebral do sono REM, ele é muito semelhante também à atividade cerebral do momento da vigília. Isso significa que nós sempre acordamos depois, quando você acorda, depois e você lembra do sonho, significa que você passou exatamente pela fase de sono REM, porque veja a atividade cerebral como da fase REM, que nós sonhamos, ela é muito semelhante à fase de vigília. Então, quando você acorda e lembra do seu sonho imediatamente, é sinal de um cérebro saudável. Você acordou exatamente após a fase de sono REM, significa que você concluiu um ciclo, tá? E aqui nós temos também, um interessante, a atividade da fibra muscular no sono REM, ela também é quase imperceptível. Por quê? Imagina se você sonha e você tem alta atividade da fibra muscular, você tende a expressar aqueles movimentos com seu corpo, e isso pode ser perigoso para você. Então, o cérebro ele é extremamente inteligente. Então, é a fase de sono REM, você sonha, você tem os movimentos oculares, mas você não tem movimento da fibra nervosa, da fibra muscular. Por quê? Imagina se você sonha e ao mesmo tempo você consegue se movimentar demonstrando ali
os movimentos do seu sonho. Então, isso poderia ser perigoso para você, para quem está dormindo ao seu lado, etc. Então, nós não temos ali, o cérebro é como se ele apagasse, como se ele desligasse a atividade da fibra muscular para que você sonhe, tá? Então, isso tem um propósito aí, tá bom? Bom, então nesse gráfico nós vimos aqui todas as atividades aqui pela polissonografia, então nós podemos ver claramente que o sonho é um processo ativo, ele tem um porquê de cada fase aqui. E aqui nesse gráfico, retornando para ele, veja, gente, que nas primeiras 4 horas de sono, então vamos considerar um tempo médio de 8 horas de sono. Nas 4 primeiras horas, você percebe que o gráfico ele fica mais lá embaixo. Nas primeiras 4 horas de sono, nós ficamos mais na fase N3, que é a fase de sono profundo. Ou seja, nas primeiras 4 horas ali, em média de sono, é que o nosso cérebro ele é lavado, ele é limpo, tira todas as toxinas, todas as impurezas, todos os metabólitos ali e leva, né, para as regiões ali excretoras daquelas substâncias. Então, nas primeiras 4 horas, são as primeiras 4 horas, não diria mais importante, mas acho que pode-se dizer mais importante, porque é a fase onde ocorre toda a limpeza mesmo do seu cérebro, para depois ocorrer aí os reajustes aí, as restaurações dos circuitos, né? Então, nas primeiras 4 horas aí, nós ficamos mais na fase N3 e depois ali ocorre uma variação, né? Fase N2, sono REM, depois você volta para a fase N2, depois você volta para a fase REM, e assim vai até o final da noite. E perceba lá no final do gráfico, onde depois da fase REM, que é a fase que sonhamos, você já vai para a fase de vigília, ou seja, você já acorda. Então, quando você acorda e lembra do seu sonho, é sinal que você passou pela fase ali por um ciclo completo. Então, de certa maneira, isso representa aí uma saúde desses processos cerebrais aí, tá? Então, aqui, interessante também a gente analisar aqui, que se a gente considerar aqui essas 8 horas de sono, nós passamos por ciclos de sono. Vocês estão percebendo que nós passamos por ciclos de sono? Então, são, em média, 5 ciclos de sono, onde cada um demora, em média, aí 90 minutos. Então, durante a noite, considerando um tempo de 8 horas, em média nós passamos por 5 ciclos de fase N1, N2, N3, sono REM, né? E a cada ciclo ali, com um tempo específico de cada uma dessas fases, considerando aí os ajustes que precisam ser feitos aí na nossa circuitaria cerebral, tá? Gente, então vamos lá, agora que vocês já viram o que acontece, né, em toda a arquitetura ali cerebral durante o sono, vou falar para vocês aqui se é normal acordar durante a noite, né, porque às vezes nós não dormimos ali às 8 horas direto, às vezes nós acordamos durante a noite para ir no banheiro, etc. E isso é normal, tá, gente? Acordar 1, 2 vezes ali na noite para ir no banheiro, ou então para mudar de posição, é plenamente normal. Quando nós atingimos ali, vocês viram que durante o sono, nós temos ciclos, né, durante o sono. Então, você entra várias vezes ali, pelo menos umas 5 vezes ali, na fase N1, que é a fase mais leve do sono. Então, quando você está nessa fase, nesse estágio do sono N1, você pode despertar facilmente. Qualquer barulho pode te despertar, né? De repente, um incômodo, uma cãibra, pode despertar facilmente. Então, você pode acordar, ir no banheiro, virar para o outro lado. Isso é plenamente normal. O que não é normal é a pessoa acordar 10 vezes por noite, né? Essa pessoa pode estar com algum problema relacionado à insônia, algo que tem que ser investigado. Mas acordar 1, 2 vezes, né, para ir no banheiro, etc., é normal, tá? Agora, uma coisa que também é interessante, gente, que às vezes a pessoa acorda, aí ela vai lá ver o que tem na geladeira, né? Ela vai comer o restinho do pão com molho de cachorro quente. Deixa eu ver se tem uma coquinha lá ainda na geladeira. Aí a pessoa vai lá e assalta a geladeira. Gente, é a pior coisa que alguém pode fazer na vida com relação à saúde, é acordar e comer alguma coisa. Você quer acabar com a sua saúde, você faz isso. Por quê? Porque a partir daquele momento que você acordou e foi comer alguma coisa, você acabou com toda a arquitetura do seu sono. Por quê? Porque agora, ao invés do cérebro fazer todos os reajustes cerebrais, dos circuitos que tem que fazer, lavar o seu cérebro, etc., ao invés do cérebro fazer isso, ele vai ter que dar conta da digestão.
Ou você dorme ou você digere esse alimento. Então, a partir do momento que a pessoa acorda e ela vai comer alguma coisa, ela acabou com a qualidade do sono dela. Então, ela está acabando com a saúde dela. Então, se você quer acabar com a sua saúde, gente, é só fazer isso. Infelizmente, né, você acabou com toda a possibilidade da qualidade do seu sono. Você desestruturou toda aquela arquitetura. Você acabou com a qualidade do seu sono, né? Porque agora os circuitos não serão restaurados, vai deixar tudo pela metade ali e vai dar conta da digestão agora, né? Então, você acabou de trazer um problemão ali para o seu estado fisiológico, metabólico e bioquímico ali do seu corpo, tá? E aqui interessante aqui também, gente, que é em relação ao sono, seria, né? Obviamente, isso não é a realidade de todos, infelizmente, mas seria muito interessante dormir e acordar sem qualquer artifício, né? Porque o nosso cérebro, sendo o sono um comportamento adaptativo, o nosso cérebro sabe exatamente a hora de dormir e a hora de acordar. Então, quando a gente dorme e acorda com o uso de despertador, por exemplo, você interrompeu uma parte do seu sono. Você ficou em déficit com alguma parte, alguma coisa ficou faltando. Porque, tecnicamente falando, é normal despertar sozinho. O normal é acordar sem nenhum artifício. Inclusive, se você acorda e você lembra do seu sonho, sinal que você concluiu todas as etapas do ciclo, porque a última etapa do sono é o sono REM, né? Após o sono REM, que é a fase do sonho, que vem o despertar. Você vai para a vigília e você acorda. Então, depois do sono REM, que é a fase do sonho, você desperta. Isso significa que se você acordou e lembrou dos seus sonhos, você, tecnicamente falando, você cumpriu a arquitetura ali necessária de um ciclo ali de sono, né? Então, é normal o que é normal é você acordar sem nenhum artifício e dormir também sem nenhum artifício, né? Pessoas que tomam aí remédios para dormir, enfim, né? Você vai... Pessoas que tomam remédio para dormir aí, a arquitetura do sono, ela não é igual à arquitetura que seria o tido como o normal. Então, tem aí as suas diferenciações, né? Tem os seus prós e tem os seus contras dentro dessa problemática. Mas, obviamente, aqui o objetivo desse vídeo é só trazer o conhecimento aqui técnico para vocês, tá? Cada um aí vai... trabalhar aí dentro dessa forma de acordo com aquilo que vê necessidade aí, né, com o seu médico. Então, eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, o objetivo aqui é trazer informação científica, né? Então, é interessante, obviamente, o sono, ele não ser modificado nesse sentido. O cérebro, ele sabe o que ele tem que fazer para dormir e para acordar, o tempo necessário, né? Tá bom? Bom, então é isso com o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, e vocês têm problemas para dormir? Coloca aqui embaixo. Eu já tive muitos problemas para dormir, ansiedade, enfim, já tive muitos problemas aí emocionais e mentais, decorrentes também de não respeitar aí a qualidade e o tempo de sono aí, né? Então, é como eu disse lá no início do vídeo, muitos quadros psiquiátricos ali, eles são decorrentes, né, de um quadro de sono ali que não foi ali respeitado, né, em termos de tempo e qualidade. Então, isso é uma problemática, por isso que eu disse, é uma coisa de saúde pública mesmo, né? Então, eu achei um conhecimento muito interessante aqui e muito importante para trazer aqui para vocês. Bom, então, é esse o conteúdo desse vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado proveito dessas informações. Bom, então, um beijo e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!